Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso WordPress para usuários. Nesta aula nós vamos falar sobre como você fazer os seus posts dentro do WordPress, ou seja, os blog posts. Para você que tem um blog dentro do seu site WordPress, você vai aprender agora de forma objetiva como você irá fazer a inserção de um novo conteúdo. Vamos lá então? Então aqui eu coloquei o site da Laço Digital. Aqui você provavelmente vai ter o seu usuário e a sua senha para poder acessar o painel administrativo do WordPress. Então geralmente o caminho padrão do WordPress é, no caso aqui, o seu domínio.com ou .com.br/wp-admin. Pode ser, aqui na agência mesmo, para alguns clientes, nós às vezes mudamos esse caminho WP-admin para painel ADM ou, de repente, acesso site, algo relacionado a isso. Nós fazemos isso decorrente de algumas, às vezes, tentativas de invasão, porque por ser um domínio usado universal, uma URL usada universal para acesso, que é o WP-admin, pode ser que invasores tentam invadir o seu site decorrente disso daqui, desse caminho. Então a gente muda para dificultar um pouquinho. Mas grande parte dos projetos eles são WP-admin. No caso, se você não conseguir abrir essa tela aqui, você pode solicitar aí para nós, no caso aqui que a gente passa para você o caminho certinho, ou se você de repente que está vendo esse vídeo desenvolveu o site com uma outra empresa, solicita para essa empresa o caminho para acesso do seu painel administrativo do seu WordPress, que você vai já acessar sem problema algum. Você terá também o nome do usuário e a senha para acesso. Então isso daqui também a empresa vai lhe passar, ou se é você que está desenvolvendo também, você vai ter esse nome de usuário e senha. Bom, aqui eu já deixei logado, até mesmo para adiantar aqui no próprio site da Laço Digital. E se você for administrador ou não for administrador, for um editor dentro do seu site, algumas agências também, nós aqui particularmente, em alguns casos, quando o cliente pede para ser administrador, nós passamos a administração para ele. Quando ele não pede, nós deixamos ele como editor. Por quê? O editor ele tem acesso aos posts, ele tem acesso às páginas, ele tem acesso às mídias e entre outras coisas. Então, o editor ele não tem acesso à parte mais funcional, a parte mais de configurações do próprio WordPress. Então vamos lá. Se você tem um acesso tanto administrador quanto editor, não tem problema, vai aparecer este campo aqui que é post. É aqui que você irá fazer todo o processo de inserção de conteúdo no seu blog, tá? Então, você passando o mouse aqui em cima já vai abrir todos os posts, vai mostrar todos os blog posts que tem dentro do meu site. Aqui vai ter o adicionar novo. Se você clicar aqui, vai abrir um novo documento para você criar o seu blog post. Aqui vai ter categorias, você pode criar uma categoria, por exemplo, eu posso criar uma categoria notícias, na qual eu irei colocar somente notícias. Posso criar uma categoria marketing digital para pequenas empresas, onde eu irei dar dicas simples, dicas básicas para pequenas empresas. Marketing digital avançado, para, no caso, alguém queira saber um pouco mais a fundo sobre marketing digital. Então as categorias elas são desta forma e você pode gerenciar essas categorias por aqui. E tags, As tags também elas são importantes para a questão do SEO, que é o Search Engine Optimization. No caso, você pode colocar lá, por exemplo, eu escrevi um artigo falando sobre inbound marketing. Então eu posso criar uma tag inbound marketing, posso criar uma tag marketing digital, posso criar uma tag conteúdo de marketing e por aí vai. E aí você pode colocar dentro do seu artigo de acordo com o tema desse determinado artigo, tá bom? Então você pode fazer isso por aqui também. Eu vou mostrar também para vocês como faz esse tipo de inserção aqui, tanto de categoria quanto tag, também dentro do próprio artigo de vocês. Então, primeiramente eu vou clicar aqui em todos os posts, tá?
Então aqui abrindo todos os posts, ele vai mostrar aqui todos os posts que nós temos, mostra o autor, né? No caso aqui foi eu que escrevi, né? Aqui mostra as categorias. Aqui a gente procura, a gente não utiliza tags, então por isso que ele está todos eles com os risquinhos aqui, tá? Então aqui você consegue fazer um overview, né, de todos os conteúdos que você tem no site com as categorias. Então aqui, por exemplo, se eu quero editar um determinado artigo, então eu posso colocar aqui, ó, editar, ele vai abrir esse artigo. Se eu quero de repente fazer uma edição rápida, a edição rápida ele abre aqui, você vai conseguir trocar o título. Esse slug aqui, ele é a URL, na verdade, do seu artigo, né? Então, quando você abre lá vai estar assim, lacodigital.com.br/agência-de-lançamento e por aí vai, né? Aqui você consegue também alterar de forma rápida, né, as categorias, né? Aqui você consegue de repente, eu quero deixar ele em rascunho, ou seja, ele não vai aparecer dentro do seu site, você consegue por aqui também. Você consegue colocar as tags aqui, né? Por exemplo, marketing digital. Então você consegue colocar essa tag aqui, ele já atualiza aqui também, né, sem problemas. Aqui você consegue alterar datas. Então, eu quero alterar a data, quero colocar uma data retroativa ou colocar uma data que eu escolher, colocar um horário melhor aqui. Aqui você consegue também fazer alteração de usuário, né? Então posso colocar aqui que aqui ele entrou a tag, né, que eu estava salvando. Então aqui eu consigo colocar o usuário. Então aqui é o administrador geral, aqui é o usuário William, no qual aparece como autor nos blogs. E por aí vai, bem tranquilo, né? Se você quiser deixar esse post privado também, nem todo mundo pode acessar, ou seja, você quer deixar um conteúdo privado para algumas pessoas só acessarem, você pode colocar aqui como privado, né? E gerar uma senha aqui no caso, para a pessoa conseguir ter esse acesso. E por aí vai. Aqui também nessa parte você consegue visualizar aqui de forma fácil também que tem um botãozinho aqui, adicionar novo, tá? Então se você clicar aqui em adicionar novo ou vir aqui em adicionar novo, os dois são os mesmos caminhos. Então eu vou colocar aqui adicionar novo. Ele vai abrir aqui uma página na qual você pode fechar aqui, muito intuitiva e bem tranquila de se fazer. Então aqui vai ter adicionar um título. Então eu posso adicionar um título aqui, por exemplo, marketing digital para pequenas empresas. Aqui eu posso digitar o conteúdo na qual eu vou colocar dentro do meu blog post. Então eu vou pegar só um conteúdo aqui que nós temos dentro do nosso blog aqui como um exemplo mesmo, tá? Vou pegar esse de agência de lançamento mesmo, só para fazermos um teste e exemplificar de uma melhor forma. Então vou copiar esse conteúdo todo e eu vou colar aqui, né? Então você viu que aqui ele já veio formatado, tudo certinho. Por exemplo, se você quiser formatar, você pode clicar aqui, né? Então aqui você pode clicar, pode alterar a tag, então H1, H2, H3, então aqui, eu quero deixar H4 um pouquinho menor, você pode deixar, quero deixar H2, então quero colocar, no caso aqui vocês viram que tem alguns links, né? Eu quero colocar um link aqui no produto digital. Então você pode selecionar produto digital, colocar aqui também a URL direcionando para um outro artigo ou direcionando para um outro site. Então aqui é bem tranquilo. Se você deseja também de repente colocar um vídeo no corpo também deste blog post, né? Você pode sem problema algum. Deixa eu só colocar aqui no YouTube para puxar um vídeo aqui. Eu vou puxar um vídeo aqui qualquer, né?
É sério isso? Então aqui eu copiei a URL daquele determinado vídeo e eu venho aqui e dou um Ctrl V, colo essa URL. Automaticamente ele já vai incorporar este vídeo dentro do seu artigo. Bem fácil, bem simples, bem tranquilo, tá? Dentro disso, aqui na lateral direita, vocês irão encontrar aqui bloco e irão encontrar post. Vocês irão clicar aqui em post. Aqui algumas configurações. Por exemplo, né, aqui visibilidade público, você quer deixar privado, né, visível apenas para administradores e editores. Então você pode deixar privado. Enquanto você está executando aqui, criando o seu conteúdo, você pode deixar ele como privado, né, ou protegido por senha, como eu já disse anteriormente, tá? Aqui você pode deixar publicar imediatamente ou você pode agendar a publicação. Lembrando que quando você faz um agendamento da publicação, você tem que tomar bastante cuidado, porque alguns servidores, a configuração de Chrome, que é uma configuração para poder fazer essas publicações, acabam não funcionando corretamente. Então você agenda e posteriormente ele vai acabar não fazendo essas publicações de forma automática. Então se você agendou, sempre tem que estar acompanhando para ver se foi feito mesmo a publicação de forma automática. Aqui também você pode colocar fixar, né, no topo do blog, então, ou seja, né, aqui mesmo você pode, no blog de vocês, você quer dar uma ênfase maior para este conteúdo, então você pode deixar ele no topo ali, né, no início do seu blog, então aqui em cima como um dos primeiros, você consegue fazer dessa forma também. Aqui, né, deixar como revisão pendente, ou seja, você não concluiu ainda o seu blog post, você tem mais conteúdos para colocar, ele está inacabado, você pode deixar como revisão pendente e aí você salva ele como um rascunho e automaticamente, posteriormente, você irá entrar lá dentro e fazer as alterações ali necessárias, as implementações, complementações e depois publicar ele de forma definitiva. Aqui também eu consigo definir quem é o autor, então eu posso colocar aqui que é o William como autor. A parte de link permanente, ele acaba indo de forma automática, mas se ele não for de forma automática também, aqui você consegue, depois que você salva ele vira aquela slug, né? Ele puxa o título marketing digital para pequenas empresas e aí ele cria aqui, né? Aqui ele criou como se fosse um provisório. Um pouquinho mais para baixo tem a questão das categorias, então essa parte, pessoal, é muito importante também. Então as categorias são aquelas que eu disse para vocês, né? Vocês conseguem fazer as alterações de categoria dentro do painel, lá onde eu mostrei anteriormente, ou vocês conseguem fazer aqui. Lembrando que aqui vocês conseguem selecionar as categorias na qual este artigo pertence e vocês conseguem criar também novas categorias aqui. Então eu quero adicionar uma nova, eu posso criar categoria teste, por exemplo. Então eu posso colocar aqui como categoria teste e vir aqui e adicionar. Se eu quero criar uma subcategoria de artigos educativos como uma categoria teste, então eu seleciono aqui artigos educativos. O que vai acontecer? Artigos educativos vai ficar no primeiro lugar e categorias testes vai ficar abaixo, como uma subcategoria do artigos educativos. E por aí vai. Porém, por aqui vocês não conseguem excluir uma categoria. Então, na hora de excluir uma categoria, o ideal é ir lá na parte principal do painel administrativo, posts, categorias, e lá você consegue excluir e também adicionar da mesma forma com que adiciona aqui internamente. Certo? Então, você vai selecionar a categoria na qual o seu artigo pertence. Indo um pouquinho mais para baixo, você pode adicionar as tags aqui, então você vai separando as tags por vírgula, então tag marketing digital, vírgula embalde marketing, vírgula, e por aí vai conforme o seu negócio. Aqui você consegue colocar a imagem destacada, um outro item bastante importante, lembrando que a imagem destacada é esta imagem aqui, então quando você clica aqui, o próprio WordPress leva você para a biblioteca, né, para a biblioteca de imagens do seu website.
Então, por exemplo, se você vai escolher alguma imagem que está aqui internamente, você pode selecionar essa imagem ou você pode vir aqui no enviar arquivos. Então, no enviar arquivos, você seleciona o arquivo que você quer, né, a imagem que você quer, né, selecionando a imagem que você quer. Vou dar um exemplo, vou pegar esta imagem aqui e subo ela para dentro da minha biblioteca de imagens. Ele vai carregando aqui. Às vezes demora um pouquinho, depende de como eu peguei uma imagem aleatória. Talvez ela tinha uma dimensão um pouco maior ali, então às vezes ela demora um pouquinho para carregar, né? Vai muito da internet ou até mesmo do servidor, né? Para poder carregar, mas ele às vezes demora um pouquinho. Ele está ali que mostra que já está carregado, mas aqui ainda ele está carregando. Enquanto ele está carregando, né, eu vou mostrando algumas outras questões aqui para vocês. Então, grande parte também dos sites que nós desenvolvemos aqui dentro da Laço Digital, nós utilizamos também o Yoast, tá? O que é o Yoast? O Yoast é um plugin na qual ele é utilizado para ajudar no ranqueamento dentro do Google, ou seja, para que você consiga fazer um SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é a parte de você ser encontrado de forma orgânica dentro do Google, tá? E para isso vocês precisam fazer alguns preenchimentos rápidos, tá? Então aqui você pode, esse daqui é o Yoast, tá? Dentro do Yoast você clica aqui, ó, editar amostra. Então aqui ele está automático para aparecer primeiro o título, depois a página, um separador e o título do site, tá? Então ele ficaria mais ou menos desta forma: marketing digital para empresas, para pequenas empresas, tracinho, né, que é o separador, laço digital, que é o título do site. Dentro disso, né, forneça um meta description também. Então aqui, se você quiser de repente modificar, você consegue. Então vamos dar um exemplo. Eu quero colocar primeiro o nome do meu site. Então, Laço Digital. Então eu coloco primeiro o nome do meu site, coloco um separador aqui mais bonitinho e eu coloco, né, o título, né, na qual estou fazendo o meu artigo. Né? Então eu venho aqui e coloco aqui. Ou seja, você viu que a barrinha ficou verdinha. Então essa barrinha verdinha mostra que está dentro dos padrões. Só para mostrar para vocês, se vocês aumentarem, quanto mais escrita tenha, ó, vermelhinha, aqui já não é o ideal, né? Lógico, se você escrever um conteúdo, um título maior, o WordPress ele vai aceitar normalmente. Porém, para as práticas de SEO não é interessante. Então, procurar sempre manter um padrão para ficar sempre no verdinho. Aqui acontece a mesma coisa. Então, eu vou pegar só um pedacinho aqui, por exemplo, deste início aqui, como também um meta description. O que é? Onde que vai aparecer esse título e esse meta description? Quando você vai no Google, então eu vou colocar aqui como fazer marketing digital. Vamos colocar mais ou menos assim. Então aqui, descendo um pouquinho, você vai ver que tem um artigo aqui. Neste artigo tem o título, Marketing Digital, o que é Como Fazer Estratégias 2021. Esse daqui é o título, é este título aqui. Este daqui é o Meta Description, que é este cara aqui, ó, Meta Description. Então aqui também, viu que ficou verdinho? Se passar, ele vai para o laranja aqui e vai acabar dando problema. Lembrando que também, necessariamente, o WordPress não vai bloquear o seu artigo, não vai te prejudicar nessa questão. Porém, é bom sempre você manter essa quantidade, porque vocês podem ver que aqui, né, no SERP, aqui mostra uma quantidade menor. Né? Então, é a mesma quantidade mais ou menos que é para você colocar aqui.
E aí tem o pulo do gato, né? Se você está utilizando a palavra-chave, quando você cria um artigo, você vai pensar numa palavra-chave. Então, por exemplo, aqui eu estou pensando na palavra-chave marketing digital. Essa palavra-chave marketing digital, ela tem que estar no título, ela tem que estar também dentro do meta description e também ela tem que estar dentro da palavra-chave foco, que vai ser aqui marketing digital. E mais ou menos dessa forma. Então você vai ter essa palavra-chave aqui, essa palavra-chave aqui. Eu vou até colocar aqui marketing digital. Já tem ali o digital escrito, né? Então, até se vocês forem ver, vai aparecer como negrito aqui. Então ele fica marketing digital aqui, marketing digital, né? E tudo com o marketing digital, que é a palavra-chave que eu procuro, que eu busco. Feito isso, só voltando aqui, pessoal, vou voltar aqui na questão da imagem para ver se o carregamento foi feito, né? Deixa ele abrir aqui. Aqui o carregamento dessa imagem foi feito, então eu vou selecionar esta imagem e definir essa imagem como imagem destacada. Prontinho. Lógico que vocês terão que definir um tamanho padrão para as imagens dentro do site de vocês, ou seja, colocar um padrão 800 por 400, então sempre deixar ela de um tamanho horizontal ali, né, que seja bacana e assim padronizar. Todos os blog posts que vocês terão a mesma dimensão de imagem. Por que isso? Dependendo da forma que foi desenvolvido o site de vocês, vai ficar uma imagem grande, uma imagem pequena, então vai ficar aquela um pouco torto, né? Então o ideal é vocês colocarem todos eles do mesmo tamanho. Bom, aqui então, feito tudo isso, né, confirmado aqui certinho o conteúdo que eu quero, eu vou em publicar, tá? Então clicando aqui em publicar, eu vou mostrar bem rapidamente que ele vai publicar de forma online aqui dentro do meu site, né? Então, para os clientes que estão acessando não visualizarem também, é importante eu tirar rapidinho, né? Então, aqui vai mostrar, né, marketing digital para pequenas empresas. Aqui mostra a imagem que eu coloquei. Aqui já vai mostrar o conteúdo na qual eu inseri. Vai mostrar o vídeo, inclusive, que eu coloquei. Vai mostrar que foi eu que desenvolvi. E tudo isso certinho. Na home do nosso site aqui também, como está configurada para aparecer os blog posts recentes, então ele irá aparecer aqui também na home. Então só abrindo aqui a home, ele já, como eu disse para vocês, como eu não customizei o tamanho, vocês perceberam que ficou torto, né? Então tem duas imagens aqui, aqui ficou com esse espaço. Então, geralmente, se você utilizar os mesmos tamanhos, as configurações vão ficar todas elas certinhas, tá? Então aqui já apareceu esse blog post. Aí, por exemplo, você precisa fazer algum tipo de alteração, você precisa fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Você irá vir aqui na sua lista, né, de blog posts. Deixa eu abrir aqui. Carregou. Então aqui ele já vai estar aqui na cara do gol, né? Então marketing digital para empresas, para pequenas empresas. Então você pode editar e também no meu caso aqui eu vou excluir. Então eu posso excluir por aqui lixeira ou eu posso excluir por aqui, ó, mover para lixeira. Então eu vou clicar aqui em lixeira. Está carregando aqui. Enquanto isso eu já vou abrindo aqui o site para vocês verem.
Prontinho, né? Aqui ele foi excluído. Aqui pergunta, né, se eu quero direcionar, né, a URL, como foi uma URL criada, então não tem o porquê. Aqui pergunta um post movido para a lixeira, se eu quero desfazer essa ação, não quero desfazer essa ação. E aqui, vamos ver se ele já tinha carregado sem, né? Aqui ele já voltou ao normal aqui com o artigo, né, certinho, e no nosso blog ele já não irá mais aparecer. Bom, acredito que seja isso, bem tranquilo para adicionar esses conteúdos, esses blog posts no site de vocês. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui embaixo e eu ou a nossa equipe estará aqui prontas para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!